Estamos iniciando mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, pelo modo de videoconferência, transmitido simultaneamente pelo YouTube, no dia 19 de junho de 2020. Quero cumprimentar inicialmente o eminente vice-presidente e corregedor regional, desembargador Fernando Carione. Cumprimento também o juiz Wilson Pereira Júnior, o juiz Jaime Pedro Bum, o juiz Celso Kipper, o juiz Rodrigo Fernandes e o juiz Luiz Francisco Miranda. Cumprimento também, efusivamente, o douto procurador regional eleitoral, Dr. André Stefani Bertuol, servidores desta casa, na pessoa do secretário judiciário Maximiliano Simões, demais presentes, Dr. Renato Boabaide, juiz substituto desta corte, e declaro abertos os trabalhos desta sessão. Mas antes gostaria de cumprimentar também o advogado presente, Dr. Bernardo Correia de Souza Pesce, que pediu a preferência no recurso eleitoral número 2, que eu já encaminho para julgamento, é o número 0600 017 48 2020. É o relator, o juiz Jaime Pedro Bum, que tem a palavra para o relatório, uma vez que haverá sustentação oral. Senhor presidente, senhor corregedor regional eleitoral, senhor procurador regional eleitoral, senhores juízes, senhor advogado, senhores servidores. Trata-se de recurso interposto por Fernando Cordioli Garcia nos autos do procedimento administrativo eletrônico 12.064/2020, em face da sentença da juíza da 21ª Zona Eleitoral, que não lhe deferiu, nos termos postulados, requerimento de transferência do domicílio eleitoral do município de Florianópolis para o município de Lages. No ato recorrido, a magistrada inscreveu estes fundamentos e condicionantes decisórios. Abro aspas. Destarte da simples leitura das regras que regulamentam o atendimento de eleitores durante o período de restrição ao atendimento presencial, é possível observar que o requerente não atendeu, a tempo e modo, às exigências estabelecidas no provimento CRESC 4/2020, visto que, para a viabilização do deferimento da pretensão no modo requerido, o eleitor deveria ter cumprido as exigências normativas na seguinte ordem. O que se percebe é que o requerente preencheu o formulário título NET na página da Justiça Eleitoral somente no dia 4 de abril de 2020, ou seja, de forma intempestiva, já que, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do provimento número 4/2020, deveria ter adotado esta providência impreterivelmente até o dia 3 de abril de 2020. De outro norte, prossegue a eminente juíza. O requerente encaminhou a documentação comprobatória necessária à análise da pretensão apresentada apenas no dia 13 de abril de 2020, de modo que, em assim agindo, acabou invertendo por completo o procedimento estabelecido para o atendimento de sua postulação. Assim sendo,
tenho que o pedido de transferência de domicílio eleitoral comporta deferimento, porém, não nos termos postulados pelo requerente, mas sim observada a data da apresentação da documentação indispensável à análise do pedido, ou seja, após o dia 13 de abril de 2020. Diante do exposto, prossegue Sua Excelência, determino a intimação do requerente para que se manifeste, no prazo de 3 dias, sobre seu interesse na transferência do domicílio eleitoral do município de Florianópolis para o município de Lages, ficando ciente que sua pretensão deverá ser apresentada no máximo até o dia 6 de abril de 2020, data do fechamento do cadastro eleitoral e que, caso venha a optar pela transferência, essa se dará com data posterior ao dia 13 de abril de 2020, data da formalização dos pais 12.057/2020 e 12.064/2020. E prossegue para concluir. Em optando pela transferência do domicílio eleitoral para o município de Lages, defiro desde logo pedido, independentemente de nova conclusão, uma vez que a documentação acostada aos autos comprova o vínculo do requerente com o município de Lages. Fecho aspas. À vista desta decisão, o ora recorrente peticionou ao juízo a requerer, abro aspas, a concessão da transferência de domicílio eleitoral como pretendia, com efeitos contados do dia 4 de abril de 2020. Fecho aspas. Recebendo a petição como pedido de reconsideração, a magistrada a indeferiu a dizer que, abro aspas, ausência de novos elementos ou fatos que possam ensejar a reanálise dos fundamentos que deram suporte à decisão proferida. Após, o eleitor deduziu estas razões em peça nominada contra a negativa de transferência de título. A resolução TSE 23.610/2020 posta-se a, abro aspas, garantir o acesso à justiça nesse período emergencial. B. O juízo recorrido criou embaraços à efetividade da transferência eleitoral, intimando-o a esclarecer sua pretensão. C. Que atendeu a esta intimação judicial em tempo hábil. E D. O serviço da Justiça Eleitoral, no cartório demandado, revelou-se deficiente e negligente. Em sua manifestação, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, anotando a intempestividade do protocolo e, no mérito, pronunciou-se pelo seu desprovimento. É o relator, senhor presidente. Eu passo a palavra, então, ao advogado Dr. Bernardo Correia de Souza Pesce para sustentação oral em favor do recorrente, pelo prazo de até 10 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos juízes, desembargadores, componentes da mesa julgadora, ilustre procurador eleitoral, servidores que nos auxiliam no dia de hoje e demais ouvintes. O caso é bastante simples, como foi minuciosamente relatado, o eleitor que pretende o encaminhamento da transferência do seu domicílio eleitoral para o município de Lages e
teve efetivamente esse pedido deferido, não há resignação nesse ponto. O que se pretende e que não foi atendido é que haja o reconhecimento de que dessa situação se iniciou e teria ocorrido no dia 4 de abril. E é verdade, Excelência, preciso reconhecer que o interesse do recorrente em ver reconhecido o dia 4 de abril, obviamente, é decorrente do interesse na participação no pleito vindouro, não há motivo para que isso não se esclareça. O que acontece, Excelência, que eu gostaria de esclarecer no dia de hoje, e gostaria de contar com a sensibilidade dos senhores, é que todo esse procedimento, que é um procedimento administrativo, se deu em meio a um momento de pandemia, um momento de exceção, um momento de uma série de informações, uma série de provimentos, não só na justiça eleitoral, em qualquer outro setor das nossas vidas. Muitos de nós tiveram diversas dificuldades, confusão com uma série de situações. E no caso do processo administrativo em questão, não foi diferente. O eleitor interessado aqui, ciente absolutamente do prazo que deveria ser cumprido, litigou e se esforçou para que isso fosse feito da maneira e da forma correta, e infelizmente não teve o sucesso que imaginava. Claro, não se ouvida dos provimentos, portarias e indicações que determinavam como o procedimento deveria ter ocorrido, mas é importante a sensibilidade para entendermos que era um momento de exceção, ainda é um momento de exceção, de muita dificuldade, de uma chuva de informações diariamente. E nesse cenário, o que resta absolutamente esclarecido é que o eleitor interessado, de forma inequívoca, isso inclusive é certificado nos autos, tentou, iniciou ou fez parte do procedimento no dia 4 de abril. A primeira data que vem aos autos é essa. Evidentemente que talvez faltasse alguns documentos, informações, tudo isso decorrente dessa dificuldade imensa de obtenção de informação e de resolução dos problemas, mas dia 4 de abril, inequivocamente, o eleitor comunicou a essa justiça o interesse, preenchendo o formulário no título NET, e daí em diante tentou de várias formas e maneiras, com e-mails, com contatos telefônicos, de outras tantas formas, fazer com que essa transferência de título se efetivasse. Excelências, veio o provimento jurisdicional da doutora juíza da zona de Lages, que deferiu o pedido de transferência, e infelizmente não reconheceu que esse pedido tenha sido iniciado no dia 4 de abril, porque a documentação veio a posteriori. Dessa decisão, Excelências, o eleitor encaminhou uma petição que, apesar de não informar diretamente que se tratava de um recurso eleitoral e a consciência em relação a isso, essa manifestação foi apresentada dentro do prazo dos 3 dias. Há nos autos, nas folhas 23 e seguintes, informações de diversos e-mails que foram encaminhados à zona eleitoral, tentando fazer com que esse recurso, esse pedido de reconsideração, assim como foi recebido pela juíza, chegasse ao efetivo protocolo. Tudo isso dentro do prazo. Isso foi efetivamente encaminhado dentro do prazo. Bom, a excelência juíza de Lages encaminhou um novo provimento jurisdicional, recebendo aquela manifestação do eleitor como um pedido de reconsideração, apesar de não haver indicação nesse sentido, e nem previsão jurídica para aquela situação de pedido de reconsideração, mas o recebeu dessa forma e denegou mais uma vez o pedido, do qual, mais uma vez, o eleitor veio a recorrer também no prazo de 3 dias. Excelências, além dessa situação toda vivida de pandemia que nós ainda vivemos, o que se demonstra, o que se tira dos autos é que em nenhum momento pode-se dizer que esse eleitor incorreu em algum tipo de desídia ou de desinteresse, porque, ao contrário, há uma série de informações nos autos indicando que o eleitor
tem tentado efetivar a transferência há muito tempo, mesmo antes do dia 4, mas a partir do dia 4 de forma inequívoca, e a mesma situação foi experimentada na entrega das petições que tentou fazer, com dificuldades para fazer protocolos e uma série de outras situações que constam nos autos. Vejam, a situação é bastante simples. O eleitor simplesmente quer reconhecido o direito de ver transferido o seu título para outro município. E, nesse sentido, ele só gostaria e precisa que esse direito seja reconhecido desde a data em que ele tem tentado fazer essa transferência. Ou seja, desde o dia 4, o eleitor tem empreendido esforços para que isso venha a acontecer. Eu reconheço, o eleitor reconhece que houveram dificuldades, não necessariamente esses provimentos todos excepcionalíssimos da pandemia foram cumpridos à risca, há consciência absoluta disso, porém não há prejuízo nenhum à lei, à justiça ou à ordem que se reconheça que esse eleitor tem tentado fazer essa transferência desde o dia 4. E é simplesmente essa situação que se pretende ver reconhecida no dia de hoje. Reitero a questão da intempestividade suscitada pelos procuradores e promotores eleitorais, que houve tentativa do eleitor em apresentar esses recursos dentro do prazo. Como eu referi às folhas 23 e seguintes, existem e-mails tentando fazer com que esses manifestos fossem recebidos pela juíza. Infelizmente, só foram reconhecidos como protocolo oficial na zona eleitoral de Lages, quando já há muito tempo esgotado o prazo. Porém, a tentativa inequívoca e demonstrada nos autos de o eleitor ter tentado fazê-lo dentro do prazo devido. E aí faço uma breve consideração aos senhores que a matéria que a gente discute aqui é simplesmente o reconhecimento de um início de procedimento de transferência. E se nós vamos nos ater a um prazo processual, recursal, eu gostaria de salientar e lembrar que é o tipo de matéria que poderia o eleitor iniciar um novo processo, iniciar uma nova inicial para ver reconhecido esse mesmo direito. Ou seja, nós estaríamos desprestigiando a economia processual ao reconhecer a intempestividade num recurso como este. Volto a dizer, reconheço as deficiências que foram apresentadas por parte do eleitor no cumprimento dos provimentos e das formas como foram apresentados os recursos e as manifestações, mas peço e suplico aos senhores que reconheçam o momento de excepcionalidade que foi vivido, que ainda é vivido, e de forma muito clara e inequívoca que este eleitor, em momento nenhum, incorreu em desídia ou desinteresse pelo direito que vem buscando inequivocamente desde o dia 4, e por isso o que se pede é que se reconheça esse direito de que ele tem pedido e buscado o seu direito desde o dia 4 de abril. Então, somente, excelências, com base nessas alegações que eu peço a vocês o provimento do recurso e fico à disposição. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento pela combatividade e quero aqui também transmitir a Vossa Excelência os cumprimentos do eminente juiz substituto desta Corte, o Dr. Renato Boabaide, que nos assiste e que afirmou o seguinte: cumprimentos ao Dr. Bernardo Pesce, um grande amigo e um jovem advogado. A palavra retorna. Obrigado, excelência. Obrigado. A palavra retorna ao eminente relator para o voto. Senhor presidente, senhores juízes, uma questão maior, a meu sentir, me impediu de incursionar pelo mérito da questão. Esta condição da intempestividade deste recurso.
À matéria convém o procedimento prescrito pela Resolução TSE 21538 de 2003, a dizer que dispõe sobre o alistamento e serviços eleitorais mediante processamento eletrônico de dados, a regularização de situação de eleitor, a administração e a manutenção do cadastro eleitoral, o sistema de alistamento eleitoral, a revisão do eleitoral e a fiscalização dos partidos políticos, entre outros, a qual dispõe em seu artigo 18, parágrafo 5º, o seguinte: do despacho que indeferir o requerimento de transferência, caberá recurso interposto pelo eleitor no prazo de 5 dias, e do que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de estagem à disposição dos partidos, o que deverá ocorrer nos dias 1º e 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte, ainda que tenham sido exibidas ao requerente antes dessas datas, e mesmo que os partidos não as consultem. Lei 6.996, de 1982, artigo 8º. Aqui interessa o prazo menor de 5 dias para o hora recorrente. Entretanto, a meu ver, a meu sentir, este quinquídio foi de muito ultrapassado. Ainda que a resolução TSE 23.615 de 2020 suspendeu os prazos processuais na Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril de 2020, segundo o seu artigo 5º. No caso, o prazo para o recurso se iniciou no dia 4 de maio de 2020, segunda-feira, primeiro dia útil após o término desta suspensão de prazo. O caso versado reporta-se ao seguinte cronograma. A sentença recorrida foi proferida no dia 15 de abril de 2020 e dela foi cientificado hora recorrente no dia 16 de abril de 2020, mediante o encaminhamento de cópia da decisão ao e-mail que forneceu. Esta decisão, a teor do relatado, determinou, abro aspas, a intimação do requerente para que se manifeste, no prazo de 3 dias, sobre seu interesse na transferência do domicílio eleitoral do município de Florianópolis para o município de Lages, ficando ciente de que sua pretensão deverá ser apresentada no máximo até o dia 6 de maio de 2020, data do fechamento do cadastro eleitoral e, caso venha a optar pela transferência, essa se dará com data posterior ao dia 13 de abril de 2020, data da formalização dos PAIs 12.057 e 12.064/2020. O cartório certificou no dia 8 de maio deste ano que, abro aspas, o prazo para a manifestação do requerente, estabelecido na decisão prolatada nos autos, venceu em 6 de maio de 2020, sem que nada tenha vindo aos autos. Fecho aspas.
Às 17h40 do mesmo dia 8 de maio, o cartório recebeu pelo WhatsApp petição e documentos encaminhados pelo requerente, os quais a magistrada recepcionou como pedido de reconsideração, consignando que, abre aspas, o requerente não declinou de forma objetiva a pretensão recursal que busca obter por meio da manifestação apresentada, fecho aspas, indeferindo a postulação no dia 11 de maio de 2020. Em 12 de maio, no dia seguinte, portanto, o chefe do cartório encaminhou e-mail ao recorrente, para dar ciência desta decisão indeferitória. No dia 14 de maio, sobreveio, abro aspas, recurso contra a negativa de transferência de título. Fecha aspas. Ora, senhores juízes, aquele requerimento de reconsideração poderia também apresentar uma alternativa ao juízo a dizer que, não reconsiderada, que o requerimento estaria sendo apresentado como forma de recurso para o tribunal. Mas não, o ora recorrente não se manifestou também neste sentido. Portanto, incidente o lapso suspensivo processual, o termo inicial recursal irrompeu no dia 4 de maio de 2020, como disse, uma segunda-feira, primeiro dia útil após o prazo, fim do prazo de suspensão determinado na resolução do TSE. Este prazo de 5 dias para o ora recorrente findou no dia 8 de maio de 2020, uma sexta-feira. Nesta data final, 8 de maio de 2020, contudo, o requerente não formalizou o apelo, senão dirigiu ao juiz o requerimento pelo qual, reiterando o pleito e insistindo em sua pretensão, tornou a pugnar pela concessão da transferência do domicílio eleitoral como pretendia, com efeitos a contar do dia 4 de abril de 2020, como se tivesse feito o requerimento até o dia 3 de abril do corrente ano, como manda o provimento da Corregedoria. Além disto, também considerou que a documentação que enviou, que deveria acompanhar o requerimento vestibular, no dia 13 de abril deste ano. Portanto, a juíza se valeu desta disposição do provimento da Corregedoria para ter por intempestivo aquele requerimento de transferência do domicílio eleitoral. Efetivamente, não se confunda com o juízo de retratação do artigo 267, parágrafo 6º do Código Eleitoral. E tampouco seja expressamente prevista sua formalização no ordenamento jurídico para a matéria jurisdicional. O pedido de reconsideração é um expediente informal de impugnação de decisões judiciais, notadamente oposto em face daquelas sobre as quais não é incidente a preclusão.
Neste ambiente, senhores juízes, pois, de natureza não jurisdicionalizada, não se opera a preclusão, autorizando a revista da matéria a todo instante em que seja possível dela tratar, para a transferência de domicílio, sempre que estiver aberto o cadastro de eleitores. A propósito, abro aspas, recebe-se como pedido de reconsideração o recurso interposto em processo no qual o objeto ostente, como o caso concreto, matéria de natureza administrativa. Precedentes, fecho aspas. TSE, pedido de reconsideração em reclamação, julgado no dia 25 de outubro de 2018, relator o ministro Jorge Mussi. Ainda, abro aspas, conforme o entendimento deste Tribunal Superior, o pedido de reconsideração é o meio de impugnação cabível das decisões administrativas. Nessa linha, PA número 19.752, Rio Grande do Norte, relator ministro Félix Fischer, julgado em 8 de setembro de 2009, TSE, pedido de reconsideração em propaganda partidária, julgado em 15 de março de 2018, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Correta ainda, senhores juízes, assim, a ótica da ilustre magistrada ao distinguir a petição como pedido de reconsideração. Contudo, o inverso não se pode admitir. Tratar a peça de reconsideração ao juízo como se fora o evento de interposição do recurso próprio à instância deste tribunal, por eventual invocação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Ponderável, como dito, que diante da faculdade de peticionar a reconsideração nesta espécie, de ordem substancialmente administrativa, a parte, ao fazê-lo, não incidiu em erro grosseiro, equívoco este que, se presente, de plano, obstaria a tomar o expediente como recurso. Entretanto, outras são as particularidades que peremptoriamente obstaculizam tal metamorfose processual. De fato, a predecessora peça, para ser conhecível como um recurso inominado, deveria, ao menos, como disse antes, senhor juiz, deduzir para a hipótese de seu indeferimento pela magistrada Cor uma pretensão alternativa ou subsidiária de sua submissão ao tribunal, desde que são diversos órgãos competentes para o exame. No entanto, nela, apenas reincidiu o recorrente em vindicar ao juízo zonal a transferência domiciliar do prazo de seu desígnio em restrita intenção de convencer aquela julgadora a rever sua decisão. Direcionou, pois, seu propósito modificativo especialmente ao juízo singular, em peça autônoma e determinada ao arrependimento judicial, não em uma peça inclusiva de um propósito revisor por uma instância recursal. Para ilustrar, cito, abro aspas, recurso eleitoral, prestação de contas, partido político, campanha eleitoral, eleições de 2016, contas desaprovadas pelo juízo ACOR, preliminar de intempestividade recursal, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Pretensão de recebimento do pedido de reconsideração como embargos de declaração. Ausência de alegação de omissão, obscuridade ou contradição da sentença. Inexistência de pretensão alternativa subsidiária
e área de sua submissão ao colegiado. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre pedido de reconsideração e o recurso, uma vez que o referido pedido deve ser realizado no bojo do recurso e não de forma autônoma. A interposição de pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Recurso considerado intempestivo, preliminar acolhida, não conhecimento. TRE das Minas Gerais, recurso eleitoral número 46.848, julgado em 26 de março de 2008, relator o juiz Pedro Bernardes de Oliveira. E a peça de reconsideração, senhores juízes, efetivamente não poderia ser percebida como ato recursal, porquanto o apelo ao tribunal, singularmente, é o formalizado com a interposição subsequente, expressamente identificada pelo recorrente como, abro aspas, recurso contra negativa de transferência de título. Fecho aspas. Então, as razões deste verdadeiro apelo, em qualquer instante, o recorrente alegou ter aviado o princípio à afeição de recurso, cingindo-se, nesta oportunidade, a dirigir ao tribunal os motivos que interessam ao mérito de sua irresignação. Desta forma, senhores juízes, o predecessor pedido de reconsideração não é conhecível como um recurso eleitoral inominado. Importa bem apartar as categorias jurídicas das peças sequenciais em evidência, porque a jurisprudência assentou-se na assertiva de que, abro aspas, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. STJ, agravo interno, agravo em recurso especial, julgado em 20 de maio de 2020. Relator o ministro Moura Ribeiro, da terceira turma. Logo, consoante antes anotei, o fluxo recursal cursou, sem interrupção pela intercorrência do pedido de reconsideração, por 5 dias, desde o dia 4 de maio de 2020, segunda-feira, primeiro dia útil após a suspensão processual determinada pela resolução TSE 23.615/2020, até perecer a data de 8 de maio de 2020, sexta-feira. Vindo o recurso eleitoral aos autos apenas em 14 de maio de 2020, é ele manifestamente intempestivo. Assim, senhores juízes, senhor presidente, não conheço do recurso, dada a sua extemporaneidade. É assim que encaminho o voto. Em discussão e votação, o eminente relator não conhece do recurso. A partir de sua excelência, juiz Celso Kipper. Senhor presidente, caros colegas, ilustre procurador regional eleitoral, ilustre advogado, Dr. Bernardo Pesce, eu ouvi atentamente o voto do eminente relator e também li a peça que foi recebida como um pedido de reconsideração pela juíza Có, e, de fato, ali não se denota a intenção do recurso a este tribunal. Por outro lado, o ademais, a peça ela foi subscrita por advogado, né? Então, considerando que, ou seja, me parece que a juíza Có acertadamente considerou a peça como pedido de reconsideração.
e considerando a jurisprudência pacífica de todos os tribunais, TSE, STJ, de que o pedido de reconsideração ele não suspende nem interrompe o prazo recursal, parece-me que o relator andou bem no voto do não recebimento, do não conhecimento do recurso por intempestivo. Então, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Juiz Rodrigo Fernandes. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores juízes, senhor procurador regional eleitoral, ilustre advogado, servidores, muito boa tarde. Senhor presidente, eu também me chamou a atenção o caso em questão, analisei a peça recursal, analisei o voto e trata-se de uma questão meramente técnica processual e também concordo integralmente com o relator, senhor presidente. Juiz Luiz Francisco Miranda. Senhor presidente, senhor corregedor, caros colegas, ilustre procurador eleitoral, doutor Bernardo Pesce, parabéns pela sua sustentação. Presidente, apesar do... Quero também parabenizar o voto do doutor Jaime, que esgotou todas as alternativas possíveis com extrema boa vontade para tentar, penso eu, conhecer desse recurso. Mas, de fato, o prazo, claro que é peremptório, e apesar do apelo do eleitor, houve sim a falha, né, do próprio, e eu acompanho o voto do relator. Juiz Fernando Carione. Senhor presidente, senhor juiz, senhor doutor Bernardo Pesce, eu também, senhor presidente, acompanho na integralidade o voto do relator, porque o entendimento diverso nos causaria um precedente de risco, quanto mais nós próximos ao pleito eleitoral, e um dos pleitos eleitorais mais difíceis que temos na nossa nação, por o caráter municipalista, e se nós abrirmos um precedente, nós ficaríamos realmente numa situação muito difícil, porque casos outros virão e em quantidade enormes, como eu já os tenho em gabinete. Então, parabenizo o advogado pela sua sustentação, pelo seu esforço, mas eu acompanho na integralidade o voto muito bem formulado, parabenizo também o relator e eu acompanho na integralidade. Juiz Wilson Pereira Júnior. Senhor presidente, muito bom dia, desembargador Jaime Ramos, senhor vice-presidente, corregedor desse tribunal, desembargador Fernando Carione, eminentes pares. Senhor advogado, parabenizo pela sustentação oral, é um caso deveras complicado e foi muito bem, defendeu a tese. Senhor Procurador Regional Eleitoral, senhor nossos colaboradores, por tudo que já foi falado, senhor presidente, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado por votação unânime, não conhecer do recurso. Agradeço ao doutor Bernardo Pesce pela presença, pela sua participação e fica convidado a permanecer se assim desejar. Passamos agora ao julgamento do processo número 1, que é a consulta número 0600-210-29-2020. Relator, o juiz Fernando Carione. Tem a palavra. Está sem microfone. O consulente é o prefeito do município da Palhoça, Camilo Nazareno Pagani Martins. O procurador, a Procuradoria Eleitoral já se manifestou, a exemplo dos outros e precedentes que nós
temos no tribunal, pelo não conhecimento, e o meu voto vai também nessa direção. Como é matéria bem conhecida do plenário, eu faço a leitura da proposta de emenda, presidente, e fico à disposição de todos os juízes. Consulta, prefeito, legitimidade, indagação a respeito da interpretação de dispositivos legais prevendo restrições aos agentes públicos no ano de eleição. Lei 9.504 de 1997, artigo 73, inciso 7º e parágrafo 10. Questionamentos revelando a manifesta intenção de dirimir situação fática concreta, impossibilidade, não conhecimento. É como voto, senhor presidente. Em discussão e votação. Penso que todos estão de acordo. Perfeitamente. Fica, então, aprovado o voto do eminente relator, no sentido de não conhecer da consulta. Passamos agora ao número 3 da pauta, que é a prestação de contas número 1747, 22, 2014, 624.0000. Só 4 zeros. Autos físicos, e a relator o juiz Wilson Pereira Júnior, que tem a palavra. Senhor presidente e eminentes pares, passados os cumprimentos iniciais, eu destaco a vossas excelências e os autos que estão ao meu domínio agora para o devido relatório e voto é idêntico ao voto de ontem que proferimos na semana passada, e eu me atenho à ementa e fico à disposição dos colegas para eventuais esclarecimentos, e eu trato aqui de pedido de regularização de Elis Rejane Antunes de Oliveira, e vem assim ementado, senhores pares. Eleições 2014, prestação de contas de campanha, candidata ao cargo de deputado estadual, contas julgadas não prestadas. Pedido de regularização da situação do candidato no cadastro eleitoral. Contas que não podem ser julgadas novamente. Constatação pelo órgão técnico de que não foram recebidos recursos do fundo partidário de fonte vedada ou de origem não identificada. Contas recebidas para efeito de regularização da situação do candidato no cadastro eleitoral. Encaminho o voto, então, senhor presidente, no sentido de deferir o pedido. Em discussão e votação, voto do eminente relator no sentido de deferir o pedido. Eu colho o silêncio como aprovação e, portanto, proclamo o resultado por votação unânime, deferir o pedido. Nós temos atas a serem aprovadas, já foram disponibilizadas a Vossa Excelência. Eu indago se há alguma retificação, alteração a ser feita. Todos aprovam as atas disponibilizadas. Ficam, portanto, aprovadas. Passamos agora aos assuntos gerais. A palavra está livre para manifestação. Ninguém tem interesse. Eu quero agradecer a todos pela presença, pela participação, pela cooperação e declaro encerrada esta sessão. Um abraço a todos, bom final de semana. Bom